E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Cláudio Júnior, professor de Química, e hoje a gente vai para a nossa segunda aula de Eletroquímica, falando um pouquinho do potencial eletroquímico. Na aula passada, a gente revisou conceitos importantes, que foram conceitos de oxidação, redução, agentes de oxirredução, falamos da pilha de Daniel. Vimos como é que funciona a pilha de Daniel, tá certo? E hoje vamos trabalhar sobre o potencial eletroquímico. Galera, vamos começar aí falando um pouquinho sobre o potencial de redução. Galera, o que é o potencial de redução? Já coloquei aqui para facilitar para a gente aqui, certo? Na nossa aula. Olha só, o potencial de redução, ele mede a tendência de uma espécie química a sofrer redução. A gente adota aí como referência o eletrodo de hidrogênio. Perceba que todas essas equações aqui são equações de redução e elas já apresentam o valor de um potencial, beleza? Então, se você perceber aí, a prata aqui, ó, ela tem um maior valor. Quanto maior o valor do potencial de redução, mais fácil essa espécie vai sofrer redução. Então, a gente pode deixar isso anotado aí no seu caderno para você não esquecer, porque na maioria das questões eles trazem duas equações de redução com os valores do potencial de redução e pede para indicar quem é que sofreu redução e quem é que sofreu oxidação. Então vamos anotar isso aqui, ó. Quem tiver o maior valor, você vai anotar aí, ó. Quem tiver o maior valor, certo? O maior valor de quem? Valor do potencial de redução tem uma tendência de sofrer redução com maior facilidade. Então, ó, vai sofrer, só ajeitar a letrinha aqui, ó, vai sofrer redução com maior o quê? Com maior facilidade, beleza? De boa, galera. Show de bola. Cláudio, dê um exemplo para a gente aí. Sim, na hora, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo para você entender. Eu vou dar duas equações aqui, tá? A primeira equação, eu vou falar aqui Zn2+, mais 2 elétrons, formando aqui o que? Zn0. Potencial de redução aqui dessa equação é de menos 0,76 volts. Depois eu vou dar outra equação aqui, ó. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o quê? Formando cobre zero. O potencial de oxidação aqui é igual a mais 0,34 volts. Então, eu tenho duas reações, perceba que eu tenho o elétron aqui antes da seta e o elétron antes da seta. Então, essas duas reações são reações de redução. Só corrigindo aqui, é o potencial embaixo de redução, tá certo? Vamos corrigir aqui, redução. Show de bola. O que é que acontece? Essas duas reações são reações de redução, mas não pode ter duas reações de redução. Então, Cláudio, como é que eu vou saber? Você vai analisar através do potencial de redução. O que tiver o maior potencial de redução indica a reação que sofreu redução. Então, se você olhar, eu tenho esse valor aqui de baixo é o maior valor. Então, o cobre ele tem a maior facilidade de sofrer o quê? De sofrer redução. O menor valor, automaticamente, o menor valor vai indicar para a gente a espécie que sofre o quê? A espécie que sofre oxidação. Beleza? Então, você vai colocar dessa forma aqui. Quem foi a espécie que sofreu redução? No caso, o cobre. Então, vamos colocar aqui, ó, o cobre de vermelho. Ó, o cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o quê? Cobre zero é a espécie que sofreu redução. Tranquilo? Quem é a espécie que sofreu oxidação? Foi o zinco. Mas eu não posso colocar aquela reação de zinco daquela forma, certo? Aqui embaixo, para a gente fazer a equação global. Eu vou ter que inverter a equação, beleza? Então vamos inverter a equação, ó. Zn, vamos colocar uma outra cor aqui, ó. Zn inverti zero, formou quem? Formou Zn2+, mais 2 elétrons. Essa espécie é de oxidação. Então, aqui eu consigo montar o que nós chamamos de equação global. A equação global, eu vou cortar aqui a quantidade de elétron que eu tenho de um lado e a quantidade de elétron que eu tenho do outro e vou somar toda a equação, formando isso aqui, ó, Zn0 mais cobre 2+, formando o que? Zn2+, mais cobre zero. Eu posso até avaliar de uma outra forma aqui, olha só. De 0 para 2 não aumentou o NOx, a gente não aprendeu na aula passada.
Se aumentou o NOx, a espécie sofreu oxidação. E o do cobre, de 2 aqui, ó, para 0, diminuiu o NOx. Então a espécie sofreu redução. Beleza? Ah, Cláudio, uma dúvida. Quando eu inverter a equação, eu vou inverter o valor lá do potencial? Não, galera. Para a gente calcular o ΔE, a gente tem uma maneira para calcular de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, o cálculo do ΔE ele vai ser o seguinte. A gente vai utilizar a formulazinha aqui, ó. ΔE é igual a potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Beleza? Eu só inverti aqui a minha equação para montar a minha equação global. O valor ali, os valores de redução permanecem o mesmo para ficar mais fácil no cálculo para vocês, tá certo? Então, nesse caso aqui, como é que ficaria o cálculo desse exemplo que eu coloquei aí em cima? Quem é o maior valor? O maior valor, vamos analisar aqui, ó, é 0,34. Então, vou colocar aqui 0,34 menos, o menor valor é menos 0,76. A soma disso tudo aqui eu vou dar assim, ó. Variação do potencial é igual a 0,34, menos com menos é mais, 0,76. Vai ficar justamente aqui positivo 1,1 aqui volts, beleza? Lembrando que quando o ΔE for maior que zero, esse processo é um processo espontâneo, beleza? Vamos anotar aí, ó, espontâneo. Tranquilo? Ou seja, é uma reação espontânea. Significa que é uma reação que ocorreu na pilha de forma espontânea. Beleza, galera? Show de bola? Tranquilo? Então, sempre quando o ΔE for o quê? O ΔE for positivo. De boa? Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho os exercícios relacionados ao que a gente falou aqui nas nossas aulas. Beleza? Te espero lá.